Bom, gente, eu não faço parte daquela legião de pessoas que costuma dizer que quando você se forma engenheiro ou arquiteto, você não sabe nada, ou sabe muito pouco, enfim. Eu, eu já fui recém-formado, eu tenho uma filha que se formou arquiteta, e eu estou absolutamente convencido há muito tempo de que na universidade você aprende muita coisa, sim, e aprende muita coisa importante. Então, não é verdade que você não sabe nada e também não é verdade que aquilo que você sabe não importa. Não, você sabe muita coisa e aquelas coisas importam, sim. E aí, só que você tem o resto da sua carreira, você tem o resto da sua vida para continuar aprendendo muito mais coisas que falta aprender, né? Então, o fato de eu estar convencido de que quando você sai da faculdade, você está pronto, você está preparado para começar a sua carreira profissional, não quer dizer que você não saiba coisas, não quer dizer que não existam ainda algumas lacunas que precisem ser preenchidas. E uma delas é essa que eu vou falar aqui, que é a relação que você tem com o projeto, né? É, o, Normalmente, dentro da faculdade, nós temos uma relação com o que nós chamamos de projeto, né? Que é uma relação de caminho que vai do ponto A até o ponto B, certo? O que que é o ponto A? O ponto A é aquele momento em que o professor, na sala de aula, descreve a tarefa que ele está passando e diz o que ele quer. Olha, você vai fazer o projeto assim, 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 com essas e essas condicionantes, com tais e tais características, com isso e aquilo outro, desse, daquele tamanho. Então, o professor determina qual é o projeto. E aí, você, os seus companheiros, seus parceiros de atividade, vão trabalhar, essa seta que aparece aí, vocês vão trabalhar durante um semestre inteiro, durante algumas semanas, enfim, o tempo que foi determinado para que fosse feito aquele projeto, até chegar no ponto B. Então, o ponto A é quando o professor esclarece, diz o que ele quer, e o ponto B é quando você entrega o projeto pronto para o professor, né? O que acontece quando termina o projeto, quando termina o trabalho, quando você chega ao ponto B? Termina o semestre, enfim, termina a tarefa, você segue a sua vida, normalmente tira um recesso, férias, volta no semestre seguinte, provavelmente outro professor de outra disciplina apresenta outro projeto, e você faz novamente esse caminho do ponto A ao ponto B, e você faz este caminho muitas vezes durante a faculdade. Então, na faculdade a gente aprende a fazer projeto, aprende a lidar com o projeto. E aí você se forma, né, sabe fazer projeto, e você abre o seu escritório. E quando você abre o seu escritório, você descobre que no campo de trabalho, e eu não sou daquelas pessoas que dizem na vida real, né? Muita gente fala assim, ah, não, porque na faculdade é uma coisa, mas na vida real é outra. Não, lá dentro da faculdade é a vida real. É a vida real do estudante. A vida dentro da faculdade ela é diferente da vida no campo de trabalho, mas as duas são vida real. Então, quando você chega na vida no campo de trabalho, né, você descobre que, primeiro, o ponto A é um pouco antes do briefing, que é aquele momento em que o professor te diz o que você deve fazer. O ponto A, o ponto A ele é antes de você prospectar o cliente. Então, veja bem, aquelas setas verdes que estão aparecendo ali, elas significam que você precisa prospectar o cliente, fazer algum tipo de ação de marketing de tal maneira que esse cliente volte a sua atenção para o seu escritório e, portanto, bata na porta do seu escritório de alguma forma, mande um e-mail, mande um WhatsApp, vá até lá, telefone, enfim, faça algum tipo de contato. Uma vez que o cliente fez esse tipo de contato, é preciso negociar com ele toda a etapa, todo o trabalho de negociação e venda do serviço. Aí você negociou, vendeu, fechou o negócio. Depois que você fechou o negócio, você precisa analisar documentos que o cliente forneceu, fazer levantamento de campo, fazer entrevistas com o cliente, enfim, tem uma série de atividades antes e depois de ser contratado que são todas antes do que era a posição original do ponto A.
Quer dizer, quando você de fato começa a fazer o projeto, ou no dia que você chega ao final, à conclusão do o que vamos fazer, o que exatamente o cliente quer, de que maneira realmente o projeto vai ser feito, você já trabalhou muito, já tem muita coisa que deve ter sido feita antes de você chegar ao que era lá na faculdade o ponto A. Bom, aí nesse ponto, que é na pontinha das flechas verdes, né? Você fala, ok, daqui para frente eu sei o caminho, daqui para frente eu sei como fazer, porque já fiz isso durante a faculdade. Só que o que acontece? Nesse momento, você começa a perceber que, tendo um escritório de arquitetura ou de engenharia, você tem outros clientes para serem atendidos, você tem fiscais da prefeitura, do CAL, do CREA, seja lá quem for, você tem empregados, você tem fornecedores, você tem credores, você tem uma série de setinhas azuis para baixo e para cima, né, que são X1 e X2, e que você precisa ter essa prática de tirar leite com a vaca andando, realmente de fazer as coisas acontecerem enquanto você está lidando com um projeto que você precisa concluir, certo? Então, não é tão simples fazer projeto quando você está no campo de trabalho, fora da faculdade, porque quando você está na faculdade, você trabalha com a margem de erro de 30%, certo? Dentro da faculdade, você pode se dar ao luxo de trabalhar com margem de erro de 30%, você pode tirar até 7%. Então, você pode perder pontos no processo de produção do seu projeto e tirar um 7,5, que ainda é uma nota boa. Pode tirar um 8, que é uma nota boa. No campo de trabalho, 8 é absolutamente inadmissível. 9 é absolutamente inadmissível. Você não pode construir uma carreira fazendo projetos 9,5. Porque, às vezes, 1% de erro é um atraso de 30 dias na obra. 2% de erro pode ser um retrabalho que vai custar 10, 20, 30 mil para o cliente. 3% de erro pode ser uma multa que o cliente vai ter, um processo judicial, alguma coisa assim. Então, no campo de trabalho, a margem de erro é quase nada. Você pode errar muito pouco. A responsabilidade é muito grande e você não está apostando com margem de erro de 30% passar ou não passar na disciplina. Você está apostando com margem de erro de talvez 1% a sua carreira, o seu registro no CAL, o seu registro no CREA. Então é outro enfrentamento, é outro nível de responsabilidade que você tem enquanto você faz projeto. Então não é à toa que muitos profissionais no início de carreira perdem o sono, emagrecem, fazem. Eu conheço muita gente que sai naquele período pós-faculdade, perde muito peso, perde sono, perde um pouco de saúde e por aí vai, porque é um nível de responsabilidade que não tem comparação com o nível de responsabilidade que você tem quando você precisa tirar 7 para ser aprovado. Que tirar 8, 9 ou 10 é só um capricho, não é uma necessidade, não é um compromisso para o resto da sua vida. Né? Mas, enfim, você venceu. Você fez esse caminho, chegou na ponta da seta marrom, chegou no ponto B. Quando você chega no ponto B, você descobre que o ponto B se distanciou, que ele não está ali. Né? Que existe uma coisa, quando você termina o projeto, que se chama execução do projeto. É a obra. Né? Então, a obra é um teste de fogo, são inúmeros momentos da verdade. Então, quando você fazia projeto dentro da faculdade, o seu projeto não virava obra, o seu projeto não ia para um canteiro, ele não ia sofrer o escrutínio, o julgamento e o questionamento do pedreiro, do carpinteiro, do gesseiro, do jardineiro, enfim, do mestre de obra, do cliente, da mulher do cliente, do marido da cliente, do cunhado, do vizinho, enfim, de um monte de gente que vai dizer que aquela porta podia ser em outra posição, que aquela parede não precisava estar ali, que aquela viga está muito baixa, que o fundamento não vai dar conta, que a fundação não vai dar conta, que podia ser assim, que podia ser assaz. Então, você começa a perceber que você precisa defender o seu projeto,
depois que você terminou ele. Você precisa lidar com ele, você precisa ter certezas, você precisa ter convicções técnicas e tecnológicas a respeito daquilo que você fez. Porque o ponto B, ele foi lá para frente. Quando você termina um projeto, você não tira férias, não resolveu o teu problema. Às vezes, uma obra vai durar mais 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, até efetivamente ficar pronta. Então, a sua vida como projetista no campo de trabalho, ela deixa de ser aquele retângulozinho pequeno, com uma setazinha dentro, que vai do ponto A ao ponto B, numa trajetória simples, e passa a ser, de fato, um retângulo muito maior, com várias coisas antes, durante e depois do processo de efetivamente fazer projeto, né? Você sai do ponto A ao ponto B, mas o trajeto é muito maior, é muito mais robusto, muito mais forte, né? No campo de trabalho, as circunstâncias e as situações impactam a qualidade, impactam a produtividade, impactam a vida, em outras palavras, do projetista.